Senhoras e senhores, estou ao vivo aqui do Rico Domingues Concursos. Eu sou o professor André Domingues e eu vou com vocês corrigir a prova da Quadrix, exatamente da CAU Rio Grande do Norte, que teve neste final de semana, ontem, porque hoje é dia 3 de junho e essa prova foi ontem, dia 2 de junho. Então acompanha comigo, porque eu vou mostrar para vocês agora, nesse ponto, quais são as questões que a gente vai ver. Olha só, a prova é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, a CAU-RN. A organização é da Quadrix. Essa prova, como eu disse antes, foi feita ontem, uma prova muito boa, com 10 questões do tipo certo e errado. E eu vou corrigir com vocês os cargos, né, que foram de nível médio, que é assistente administrativo e também auxiliar de fiscalização. Então vamos juntos dar uma olhada direto na primeira questão, tá? Na verdade, ela tinha um texto. O primeiro texto eram para as 4 primeiras questões, uma questão de raciocínio lógico, tabela verdade, muito legal de desenvolver, que era o seguinte, olha só. Considere para mim que a proposição Mônica é solidária. Desculpa, Mônica é solitária, ela é falsa. Julgue para mim os itens 21 até 24. 21. Mônica é solitária ou Natasha nasceu em dezembro é necessariamente verdadeira, certo ou errado? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa frase, Mônica é solitária, que eu vou botar entre parênteses aqui, ó. Natasha nasceu em dezembro, e vou colocar em simbologia. Mônica eu vou chamar de M, o conectivo é ou, de junção, Natasha, ele quer saber se essa frase aqui, ela vai ser verdadeira. Certo ou errado? Essa é a pergunta, né? E qual é o que eu tenho? A única informação que eu tenho é que Mônica é solitária, uma frase falsa. Então nós temos uma frase falsa, a antecedente é Mônica, e o texto avisa que essa frase é falsa. Sobre a Natasha eu não tenho nada, mas o corretivo é ou. Vem cá, quando é que o ou é verdade? O ou é verdade, basta que uma seja. Se ambas forem falsas, o ou, a disjunção vai ser falsa. Agora, sobre a Natasha, para dizer que essa frase é verdadeira, eu precisaria que a Natasha necessariamente também fosse verdade. Em nenhum momento ele fala isso. Então, essa daqui não dá para garantir que essa frase é verdadeira, porque se Natasha nasceu em dezembro for uma frase falsa, essa disjunção vai acabar dando falsa. Então, pelo fato de não poder garantir, o gabarito está errado e está correto, ok? A 22ª. A 22ª ele trouxe assim, ó. Ou Mônica não é solitária, ou Késia é cheirosa. Vou botar em simbologia aqui, ó. Ou Mônica não, ou Késia sim. Vou chamar de Késia de quê? Repara que o ou agora é o ou exclusivo. Esse V com traço embaixo é a disjunção exclusiva. Quando que a disjunção exclusiva é verdade? Apenas um é verdade. Então repara que ele me diz no texto, né, que Mônica é solitária é uma frase falsa. Então o fato da Mônica não ser solitária vai ser uma frase verdadeira. E sobre Késia, ele informa alguma coisa? Ele informa. Repara que ele fala para mim que Késia é uma frase necessariamente verdadeira, apenas se Késia for falsa. Então ele fala que Késia é uma frase falsa. Então, verdade ou falsa é necessariamente verdadeira e apenas para esse caso. Então, sabendo que Mônica não é uma frase verdade, para que feche verdade esse conectivo, nós temos que ter a Késia falsa, e é o que ele diz aqui no texto, ó. Ok? Então, esse item 22, a questão 22, estava correto. Pode marcar certo. Agora, e o item 23 e 24? Segue a mesma linha. O item 23 coloca assim, ó. Se Mônica é solitária, então Cristal é grega. Vou botar aqui em simbologia. Se Mônica, então Cristal. E lembrando que Mônica é solitária é uma frase falsa. Então já vamos aproveitar e vou botar aqui, ó. Eu já sei que Mônica é uma frase falsa. Aí diz o seguinte, olha o item. Então, essa frase é verdadeira apenas se Cristal também for verdade. Apenas nesse caso que é verdade. E aí vale lembrar, quando que a condicional é falsa? Só tem um caso, e é o caso Vera Fischer. Opa, deixa eu colocar aqui, ó.
O único caso que eu tenho é verdade implicando em falsa, que vai dar falsa. Nos demais casos, todos é verdade. Então, verdade implicando em verdade é verdade, falsa implicando em verdade também é verdade, e falsa implicando em falsa também é verdade. Então, repara que a antecedente ela é falsa. Então, o fato da antecedente ser falsa, independente da consequente, isso aqui vai dar verdade. Ele diz para mim que é apenas quando cristal for verdade. Não, a cristal pode ser falsa, que também essa condicional vai continuar sendo verdadeira. Então, esse item estava errado. E o 24º desse texto diz o seguinte: se Luana mora em casa, então Mônica não é solitária. Vamos botar a simbologia? A simbologia é se Luana, então não Mônica. Lembra que Mônica solitária é falsa? Então Mônica não é solitária vai ser uma frase verdadeira. Repara que eu tenho uma condicional. E a consequente é verdade. Repara que eu tenho verdade nesse caso aqui, ó. E a consequente verdade nesse caso aqui, ó. Independente da consequente, o resultado vai dar verdade. Então ele falou o seguinte: essa frase é necessariamente verdadeira. É certo, mesmo que eu não saiba Luana, não tem como dar Vera Fischer. Então esse item estava certo. Então, essa questão 21 até 24, ele cobrou muito sobre os conectivos. E tinha que saber quando é que o ou é verdade, o ou exclusivo é verdade, e quando que a condicional é verdadeira e quando que ela é falsa. Cara, uma questão de tabela verdade bem legal. Quem está estudando, então cuida. Se você não sabe tabela verdade, ainda vale a pena dar uma estudada. Mas enfim, vamos às próximas questões. Uma bandeira retangular é composta de 3 cores: amarelo, azul e verde. Considerando essa informação e sabendo que a proporção de amarelo é 9 partes de 20, o verde equivale a 50% e a área restante é o azul, é 208 centímetros quadrados, bem como a altura da bandeira é 64 centímetros. Ele pede para julgar os itens. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, deixa eu aproveitar, ver se eu consigo colocar. Opa! Boa, meu filho, eu queria que você. Ah, consegui. Olha só. Eu tenho então a bandeira, tá aqui. Vamos abrir o espaço vazio. Abrir o espaço vazio aqui para mim. O que que nós temos então? Nós temos uma bandeira. E essa bandeira eu tenho 3 cores. Então, vou abrir a bandeira aqui. Quais são as 3 cores, tá? Ele fala que é amarelo, azul e a outra cor é amarelo, azul e verde. Então, nós temos amarelo. Ele fala também sobre a cor verde, e ele fala sobre a cor azul, tá joia? O amarelo, ele diz que representa 9 partes de 20. Então é como se eu dividisse a bandeira em 20 partes e pegasse 9 delas. Já o verde, ele representa 50% de toda a área da bandeira. Ou seja, 50% é um meio. Já que eu coloquei 9 sobre 20, vou botar 10 partes de 20. Por quê? O amarelo é 9 de 20, o verde seria 50%, ou seja, se eu dividisse em 20 partes, ficaria com 10 partes de 20. Repara que a soma das duas, o somatório aqui, ó, 9 partes de 20, somado com 10 partes de 20, eu vou encontrar 19 partes de 20. Quanto é que sobram? Sobram uma parte de 20. E isso é o que ficou para o azul, e aí vai a nossa resolução. Vou fazer o seguinte, então. O azul, essa daqui, ó, representa uma parte de 20 do total da bandeira. Isso tem que ser igual a 208 centímetros quadrados. Pega o 20 e passa multiplicando, então o total da bandeira é 208 que multiplica 20. O total da bandeira vai dar 4.160 metros quadrados, tá? Então, esse daqui é o total da bandeira. Vamos ver a pergunta, então vamos aos itens. Olha o que ele fala. A área do amarelo equivale a 1.976 metros quadrados. Certo ou errado? Vamos fazer o seguinte. O amarelo é 9 partes de 20
de 4.160. Então, amarelo é 9 partes de 20 de 4.160. Se eu pegar 4.160 dividir por 20, vai dar 208. Então, o amarelo equivale a 9 partes vezes 208. Vai dar 1.872 centímetros quadrados. Então, o amarelo, ele corresponde a 1.872 centímetros quadrados. Ele me disse que é 1976, pode marcar errado. Tá? Questão 26. A área verde é 9 vezes maior que a área azul. Essa não precisa nem fazer conta, hein? A área verde é 10 partes de 20. E a área azul é uma parte de 20. 10 partes de 20 é 10 vezes maior. Então, o verde, vou até colocar em verde aqui para ser bonitinho. Então, para responder a segunda questão, a área verde equivale a 10 partes da azul. Por quê? Lembrando, a azul equivale a uma parte de 20 e a verde equivale a 10 partes de 20. Tá joia? Então pode marcar esse item errado. Vamos pegar aqui o amarelão e marcar aqui. Opa, certo ou não? Errado. E a última pergunta é: a largura da bandeira é 0,65 metros. Lembrando, ele me trouxe o comprimento da bandeira, a altura da bandeira. Está aqui, ó, 64. Né? Se ele trouxe a altura, como é que eu vou descobrir a largura? Vamos voltar ao desenho lá? Então, olha só. Ele me disse que essa largura, a altura equivale a 64 centímetros. E ele quer saber quem é a largura. Né? Como é que a gente vai fazer a conta? Vou fazer realmente por geometria. Eu sei que largura, vou chamar de parte 100. Largura que multiplica 64 tem que ser a área, e a área dá 4.160, 4.160. Portanto, a largura é 4.160 dividido por 64 centímetros, portanto, vai encontrar 65 centímetros. Então, a largura é 65 centímetros. Ele me afirma no texto que é 0,65 metros. Esse item, certo? Tá joia? Então, essas 25, 26 e 27, referente ao segundo texto, uma questão de geometria muito boa, mas, enfim, vamos às três últimas. Uma turma de arquitetura da faculdade frequentada por Jaqueline e Leonardo, ela é mista. Inclui tanto homens quanto mulheres. Com base na situação hipotética e sabendo-se que Jaqueline possui 5 vezes mais colegas meninas do que homens, e Leonardo, se ele tivesse uma menina a mais, uma colega adicional, o número de mulheres seria 6 vezes o número de colegas masculino. Ele pergunta o que dá para afirmar. Vem cá, um problema com o sistema. Deixa eu abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui. São 3 perguntas, nós temos um sistema. O que é importante? O que é importante? Deixa eu até pegar já a caneta, fazer o seguinte, ó. Nós temos M mulheres, M são as mulheres, e H serão os homens. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado? Quando ele me dá a primeira frase, ele fala assim, ó. Com base na situação hipotética, vamos lá. Jaqueline, ela possui 5 vezes mais mulheres amigas do que homens. Então, o número de mulheres é 5 vezes o número de homens. Então, muita gente, nesse momento da matéria, faz assim, olha, o número de mulheres é igual 5 vezes o número de homens. Porém, está errado. Por quê? Ele não fala do total de mulheres. Ele fala das amigas da Jaqueline. E a Jaqueline está incluída no M. Então, se a Jaqueline é uma das mulheres, quantas colegas ela tem? Ela tem M menos ela. Não conta ela. Então, esse era o cuidado que tem que ter. Então, quando eu falar das mulheres amigas da Jaqueline, eu tenho que tirar ela dessas mulheres. Né? Então, o número de mulheres menos 1 é igual a 5 vezes os meninos. E aí agora vem a parte do Leonardo. Se tivesse uma menina a mais,
o número de mulheres seria 6 vezes maior que os colegas dele. Então, olha só, se eu tivesse uma mulher a mais, o total de mulheres mais um daria 6 vezes os seus colegas homens. Quantos colegas homens eles têm? H? Não, H menos um, porque tem que tirar ele mesmo. E aí está feito o nosso sistema. E agora tu resolve do jeito que você achar melhor. Eu faria o seguinte, olha, eu pegaria a primeira equação, isolaria o m. Então, m ficaria igual a 5h, passo menos 1 para lá com sinal positivo, 5h mais 1. Isolei na primeira equação, vou substituir na segunda. Então, pegaria a segunda equação, no lugar desse m, coloca 5h mais 1. Vou até trocar a cor, hein? Então, vou botar aqui, ó, 5h somado com 1, que é o total de mulheres. E aí agora eu vou continuar na cor rosa, tá? Somado com 1, somado com 1. Qual distributiva? 6h menos 6. Vou passar o 5h para lá com saldo de menos, então vai ficar 6h menos 5h é igual a 1 mais 1, que é 2, e passo menos 6 para lá somando mais 6. Daqui vou descobrir que o total de homens, H, é igual a 8. Se os homens são 8, então agora eu vou substituir agora na primeira equação. Eu sei que o total de mulheres é igual a 5 vezes os homens são 8, somado com 1. Então, o total de mulheres é igual a 41. Se ele perguntar sobre o total de pessoas, o total de alunos, né, vai ser homens somado com mulheres, serão 8 somado com 5, com 41. Calma aí. Com 41. No total, são 49 colegas de sala de aula aí. Tá já? Agora vamos responder as perguntas. Então, olha só. Primeira pergunta, 28. Nessa turma tem 49 alunos. Vamos dar uma olhada? Nessa turma tem 49 alunos. Está aqui, ó. Pode marcar, certo. A primeira questão está correta. Questão 29. O número de colegas mulheres de Jaqueline é um número primo. Vamos pegar? Quantas mulheres eu tenho? Eu tenho 41. Então, olha só. Repara que eu tenho 41 mulheres. Então, o total de mulheres é igual a 41. 41 é um número primo. Mas essas não são as colegas. As colegas da Jaqueline, as colegas é o total de mulheres menos 1. Então, seria 41 menos 1, que é igual a 40. 40 não é primo. Então, pode marcar errado. Esse item 29, marca errado. E o último item, que é o 30º, pergunta o seguinte, ó, se pelo menos 5 alunos nasceram no mesmo mês. Certeza que pelo menos 5 alunos nasceram no mesmo mês. Certo ou errado? Bom, essa questão, o que eu vou fazer? Nós temos 12 meses. Nós temos 12 meses. Para esse texto estar errado, dizer que pelo menos 5 alunos, eu tenho que ter menos do que 5 nascerem todos. Menos do que 5, eu poderia ter no máximo 4 em cada mês. Então, para estar errada, eu teria que ter no máximo, ó, para estar errada, tá? Errado esse texto. Eu teria que ter no máximo 4 alunos em cada mês. Porém, se eu pegar 12 vezes 4, vão dar 48 alunos. Então, se eu tivesse 48 alunos, eu não poderia afirmar que eu tenho 5 alunos no mesmo mês. Eu poderia ter no máximo 4 em cada um em um mês, né? Porém, qual é o total de alunos? 49. Como eu tenho 49, é impossível ter todos os meses com menos do que 5. Então, com certeza, pelo menos um mês, eu tenho certeza que 5 alunos fazem aniversário no mesmo mês. Então, pode marcar, esse item é certo. Essa questão é de um raciocínio muito legal, tá joia? Mas, enfim, essas foram as 10 questões da Cal. Opa, bati até no microfone. Foram as 10 questões da Cal, caiu agora, final de semana. Se você gostou, já se inscreva nesse canal também e deixa teu comentário, tá? Porque o teu comentário é bem importante para que esse canal cresça cada vez mais, tá joia? Então deixo vocês sempre por aqui, com um grande abraço e até o nosso próximo encontro.